Saúdos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo quanto temos recebido da parte do Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Somos gratos a Deus. Estaremos hoje aqui fazendo o encerramento do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, aqui a aula dos adultos. Estaremos aqui fazendo esse fechamento do trimestre. Nós estudamos nesse trimestre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista foi o irmão Douglas Batista. Essa lição é a lição de número 13, que tem como título aqui o tema: a batalha espiritual e as armas do crente. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aqui também eu quero cumprimentar os demais irmãos que estão nos assistindo e ouvindo a palavra de Deus, e por extensão aqueles que ainda não são crentes, que também estão ouvindo a palavra do Senhor, ou que estarão ouvindo a palavra de Deus, Meu nome é Lacerda. Estamos ali na congregação de Jardim Almanara, Ministério do Belém, setor 18. Nosso pastor local ali é o pastor Soler. Pastor do setor 18, Vila Espanhola, é o pastor Jeremias Borges. E o pastor do Belém, a qual pertencemos, é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Muito bem. Nós estaremos estudando então hoje o fechamento dessa escola, já vista que esse trimestre foi esse trimestre da pandemia, das quarentenas, onde praticamente todas as aulas foram dadas por vídeo, atendendo a recomendação das autoridades competentes, como também do nosso ministério. Vamos já iniciar nossa aula lendo aqui o nosso textuário, que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo de número 11, que nos diz assim a palavra de Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 10, versículo 20. Convido os irmãos aí para que abramos aí as nossas Bíblias, aqueles que não têm a revista, e aqueles que têm a revista, abra aí a sua revista e acompanhe a leitura que vai dar base para o estudo do fechamento deste trimestre. O versículo de número 10 de Efésios 6 nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais na maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o
o mistério, digo, do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja o nome do Senhor, pela leitura da palavra de Deus que acabamos de fazer. Essa lição, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, ela tem pelo menos 3 objetivos, que está anotado aí na revista. O primeiro é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro é saber quais são as armas espirituais indispensáveis para o crente. Amém? Vamos agora aqui uma breve introdução para esse ensino, para que possamos entender o melhor dessa batalha espiritual, né? Como disse Paulo aí na leitura que nós fizemos aí, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais que estão nos lugares celestiais, no lugar da maldade. A nossa luta, ela é espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo aqui está concluindo a sua carta, né? E ele vem falar do quê? Do uso da armadura de Deus. Ou seja, esse uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Não existem cristãos que não passam por batalha. Se alguém assim, desse jeito pensar, eu creio que está agindo de forma não coerente com o Evangelho. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, né? É o que a Bíblia diz, que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós vamos ver aqui que a nossa batalha é no quê? No campo espiritual. Tem um ditado no mundo aí que diz que todo dia nós devemos matar um leão, né? Referindo-se às tribulações, aquilo que venha nos atrapalhar, incomodar. Mas eu digo, eu particularmente penso que nós temos pelo menos 4. Né? Um de manhã, na hora do almoço, um à tarde, na hora do café, um à noite e, se brincar, um na madrugada. Né? Então, a Bíblia é bem clara quando diz que a nossa luta, ela é uma luta espiritual, né? Não é uma luta humana, mas ela é uma luta espiritual. E não é possível vencer essa batalha espiritual sem que essa pessoa, esse crente, esse cristão, ele esteja preparado. Deus é quem vai dar o escape, né? É Deus quem vai dar o escape. Me faz lembrar do nosso saudoso pastor, que fazia assim, tomava como figura, né? A areia movediça, daquela pessoa que cai na areia movediça, e quanto mais ela se mexe, mais ela se afunda. Né? Outra figura que interessante é aquela pessoa que a teia da aranha, né? Ela monta ali sua teia da aranha até vir lá um inseto cair, onde vai servir de alimento para ela. Assim também, irmãos, no campo espiritual é dessa forma. Às vezes o inimigo nos lança ali naquela areia movediça, e quanto mais nós tentamos lutar com as nossas forças, nós vamos afundando, né? Com relação à teia da aranha, a mesma coisa, né? Conforme o inseto cai ali na teia da aranha, conforme ele tenta se mexer mais ele vai se enrolando. Assim também o inimigo, ele procura fazer conosco, mas nós temos um poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai nos tirar dessa areia movediça, né? O Salmo 40 diz isso, né? E ele estava no saco de lodo, não podia se mexer, mas um dia
uma mão, lhe estendeu, lhe tirou ali aquela pessoa do charco de lodo, colocou sobre uma pedra, onde fala do alicerce ali, referindo-se a Cristo, onde fala da segurança, e deu alegria para ele. Essa alegria nada mais é do que glorificar a Deus e cantar hinos a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. O Salmo 91 já fala do laço do passarinheiro, que o Senhor Jesus nos livra dos laços do passarinheiro. O mundo, na verdade, meus queridos ouvintes, irmãos que nos ouvem através desse vídeo, dessa aula, desde que existe mundo, sempre houve confronto. Sempre houve guerras. Então, essa aqui é a guerra que nós vemos aí no mundo humano, mas ela tem uma influência também espiritual, né? E o cristão, para ele vencer essa batalha, ele precisa do quê? Ele precisa estar revestido de Deus, ou seja, revestido da armadura de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 10, nós vamos ver que Jesus venceu o diabo ali, quando ele havia sido batizado, foi levado ao deserto, ali ficou 40 dias, né? 40 noites ali, jejuando, onde o inimigo das nossas almas veio procurar colocar enrosco ali na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, lá em Mateus 4, de 1 a 10, que o Senhor Jesus venceu o diabo pela palavra de Deus. Deus é quem nos dá poder. Deus é quem nos dá poder. Jesus disse, né? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, que nada vos fará dano algum. Né? Nesse caso aqui, o Senhor dá poder para pisar em quem? Serpentes, escorpiões, aqui é uma figura do maligno, de obras malignas, mas o Senhor é quem nos dá poder. O Senhor que é o nosso alicerce, o Senhor que é a nossa rocha, aonde nós possamos prosseguir adiante, mesmo nesse mundo tão difícil, nesse mundo conturbado na área política, em todas as áreas, vamos dizer assim, né, do ser humano, mas quem nos dá o livramento é o Senhor. Aqui no meu primeiro ponto, eu coloquei aqui, e na verdade, esse primeiro ponto eu peguei ali dos irmãos de Recife, da Assembleia de Deus de Recife, ali, do pastor Ayrton, que Deus os abençoe, os irmãos ali da Assembleia de Deus do Recife. E eu achei interessante isso aqui, porque ele fala da realidade da batalha espiritual, né? E aqui tem pelo menos aqui alguns pontos interessantes que nós devemos considerar. Qual a batalha, qual a realidade, digo, da batalha espiritual? Primeiro, entre a comunidade cristã, ou seja, entre os crentes ou cristãos, como você queira. Primeiro ponto é ignorar. Ignorar aqui, irmãos. Isso não tem nada a ver. Ou seja, ignorar o inimigo é coisa de fanático. Tem pessoas que falam desse jeito, né? E na verdade, que fala dessa forma a pessoa ignorante, né, que não tem conhecimento, porque na verdade a palavra ignorante, muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas quando se fala isso, mas ignorante é aquele que não tem conhecimento. Por exemplo, eu sou ignorante em muitas áreas, eu sou ignorante na área da medicina, sou ignorante, não estudei, não sou formado para isso, engenharia e outras coisas, né? Então a gente passa a ser o quê? Ignorante, que não conhece, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim: porque não ignoreis os ardis de Satanás, ou seja, os seus ardis, né? O ardiz aqui é aquele que engana, ardiz aqui é aquele que ilude, né? Essa é a função do inimigo das nossas almas. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, o próprio Paulo volta a escrever: sede sóbrios, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. Eu acredito que esse seja 1 Pedro 5, 5 e 8. Em Efésios capítulo 6, versículo 16,
onde nós já lemos, ele diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Já em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz assim, por isso bem quisermos uma vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Né? Lá em Apocalipse 12:17, nós vamos ver que está escrito assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é esse que vai receber isso? É aquele que é o vencedor, irmãos. É o vencedor. O primeiro ponto é ignorar, né? Ignorar o inimigo. Né? Os anjos, eles são maiores que os seres humanos, irmãos. Salmo 8:5 diz lá que o Senhor nos fez menores do que eles, né? E o segundo ponto aqui, irmãos, também é supervalorizar. Enquanto uns ignoram os ardis de Satanás, outros procuram supervalorizar, ou seja, atribuem todas as ações ao diabo. Não são todas as ações que pertencem ao diabo. Tem ações humanas também, né? Acha que o diabo é tão poderoso igual a Deus. Também não. Aliás, ele não tem poder. Como nós lemos aqui, ele tem força. Né? Jesus diz que dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo. Ele tem força, ele não tem poder. Né? E nós vamos ver aqui também que Deus é ímpar. Deus não tem par. Às vezes a gente escuta, né? Qual o contrário de Deus? É o diabo, não. O diabo é anjo. Deus é ímpar, ele é único, ele é soberano. Não tem ninguém igual a Deus. E existem situações que se levantam por causa do pecado. Né? Agora, algumas situações que acontecem na nossa vida, ou na vida daqueles que não observam a palavra de Deus, acontece por causa do pecado. Agora, existem situações também que é o agir de Deus. Que é Deus punindo, é Deus castigando, mas Deus castiga sim, Deus castiga. Em Hebreus está escrito isso, que Deus castiga a quem Ele ama. Né? Deus castiga a quem Ele ama, ou seja, Ele ensina, e o castigar é ensinar. E o que seria o mais correto aqui, irmãos? Não é nem ser ignorante, nem supervalorizar, mas ser equilibrado, né? Como disse Salomão. Né? Não sejais demasiadamente santo, não sejais demasiadamente acima daquilo que está do normal, nem menos, né? Mas ser moderado, equilibrado, ou seja, nem mais e nem menos. Né? Essa seria o correto a gente sinalizar aqui. Não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém. Não faz, com toda pessoa que ela é equilibrada, não faz mal a ninguém, ela está bem temperada. Né? Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. Ser o sal da terra aqui, irmãos, você não pode ser muito salgado também não, porque você vai trazer complicação para as outras pessoas. O certo é que a Bíblia diz, lá em Mateus 16:18, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Foi Jesus que afundou. E Jesus disse isso. Né? Que as portas do inferno jamais vão se prevalecer contra as coisas de Deus. Né? A Bíblia mostra, irmãos, aqui, antes de entrar propriamente dito na lição, que o homem aqui no caso homem e mulher, ele está sob 3 planos. O primeiro plano é o homem natural. Né? Quem é o homem natural? É aquele que leva uma vida natural, a vida deste mundo, não tem o Espírito Santo de Deus, ele é governado pelos seus próprios instintos naturais, né? Conforme Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 12, o homem natural ele está sob o domínio de Satanás. O homem natural ele é escravo da carne e suas paixões.
Em outras palavras, ele está morto, ele é morto, né, em pecado, ele está morto em pecado, né? Ele está morto em pecado, mortos para o pecado, aí que ele está morto em pecados, ou seja, ele está vivendo aí uma vida normal, tá, mas ele está morto, porque o pecado fez com que ele morresse para Deus, né? Ele não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, como diz a Bíblia, Paulo dizendo, para ele vai parecer loucuras, né? Então nós vamos ver aqui também, agora, o homem natural, nós vamos ver o homem espiritual, né? Qual a situação do homem espiritual? Ele passou, o homem espiritual, pelo menos, ele passou pelos processos do novo nascimento. Aqui nós já falamos da regeneração. Ele tem a mente espiritual porque tem o Espírito Santo consigo que lhe controla. Ou seja, ele tem a mente de Cristo. É como Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou ali na cruz do Calvário por mim mesmo. É Cristo vivendo em nós. O homem espiritual é isso. Não é ele que vive, mas Cristo é quem comanda ele, é ele que vive, né? Outro ponto interessante aqui do homem espiritual, ele sempre tem que estar lendo a Bíblia. Ele sempre tem que estar em conexão com Deus. Essa conexão seria na parte da oração, que é a comunicação, todos os dias, buscando sempre a presença de Deus, né? E aqui, outro ponto interessante, que ele tem que resistir os desejos da carne e do domínio do pecado. Ou seja, ele tem que levar uma vida de santificação. Então nós temos o homem natural, o homem espiritual, agora nós temos aqui o homem carnal, né? Quem que é esse homem carnal? O homem carnal é aquele que um dia aceitou a Jesus, mas não alcançou a maturidade espiritual, né? Ele vive altos e baixos na vida cristã, ou seja, ele vive dividido, né? Ele vive com o pé na igreja e com o pé no mundo. Ele não se decidiu ainda por causa disso, né? Por causa dessa situação, Jesus disse lá para aquela igreja, né? Porque você não é quente nem fria, é morna, eu vou te vomitar da minha boca. Dava ânsia no Senhor. O crente carnal, ele tem início no espírito, digamos assim, mas termina na carne, como disse Paulo aos Gálatas. Ele é dominado pela velha natureza adâmica, herdada pelo quê? Pelo ser humano ali no jardim do Éden. Nós vamos ver aqui que grande armadilha do inimigo de nossas almas. Ele arma, ele monta armadilhas, né? Ou seja, nós vamos ver aqui na parte do antropocentrismo, ou seja, é o homem se colocando no centro das coisas, no centro das preocupações, no centro das atitudes, né? Agora, quais os sinais que evidenciam um homem carnal, né? Que identifica um homem carnal? É uma pessoa infantil e imatura, como eu já falei aqui, espiritualmente. É dominado pela inveja, pelas obras da carne, como os crentes lá de Corinto. Move ação judicial contra os irmãos, igual à igreja de Corinto. Vive uma vida mista, querendo agradar o mundo e a Deus. Esse, como eu falei, é um que vive dividido. Ele vive no plano terreno, ou seja, sobre a ótica e raciocínio humano. Ele quer transferir a glória de Deus para si mesmo, ou seja, roubar a glória de Deus. E quando nós vamos lá para Daniel, capítulo 4, versículo 30, nós vemos lá o que aconteceu com Nabucodonosor, né? Foi comer os animais, né? Virou praticamente um bicho, um animal, porque ele se achou o tal, né? Quis roubar a glória de Deus. Nós temos que cuidar, quem prega a palavra de Deus tem que tomar cuidado com isso. Quem canta, quem louva, tem que tomar cuidado com isso. Talvez vocês não, por que você está falando isso, irmão Lacerda? É porque existe.
E se nós mesmos não tomarmos cuidados, a gente vai por esse mesmo caminho. A gente vai por esse mesmo caminho. O homem carnal, a gente identifica ele porque ele tem o desejo de usar a independência de ser livre. Muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. O homem é livre, irmãos, para escolher a quem ele deve servir, a Deus ou ao inimigo de Deus. No entanto, aqui, quando a palavra servir, se nós formos ver a palavra servir, ela tem relação com escravo. Ele passa a ser escravo daquele senhor que vai dominar sobre ele. Ou é o inimigo das nossas almas, ou é Deus. Mas que nós possamos ser escravos de Cristo, irmão, porque ser escravo de Cristo é muito melhor. É viver a liberdade em Cristo. Somos livres, irmãos, para fazer tudo. Tudo. O crente é livre para fazer tudo. Mas algumas coisas nós não fazemos para não perdermos a nossa liberdade. O crente precisa fumar, ele fuma, mas vai perder a liberdade dele. A liberdade em Cristo. Quer se drogar? Quer beber? Quer se prostituir? Quer cometer outros delitos aí? Obras da carne, Obras da carne, aqui fala das obras da carne, mas ele vai perder o quê? Ele vai perder a liberdade dele. E nós vamos ver aqui, os cristãos carnais estão sobre a mira de grande perigo. Quais? Pode se desviar dos caminhos do Senhor. É aquele crente desviado do coração, Às vezes está na igreja, mas está desviado do coração. Não se desvia de uma hora para outra, é um processo, Isso já vem de um processo. Outro é de se conformar com as coisas deste mundo, contrariando a palavra de Deus. Aqui eles correm o risco do quê? De serem excluídos do reino de Deus. Eles correm o risco de se tornar-se uma pessoa cega espiritualmente e ficar cego pelo diabo. Então vamos ver aqui, quando nós estudamos e falamos sobre o crente natural, o crente espiritual, o crente carnal, falamos sobre o crente ignorante, sobre acerca dos ardis de Satanás, daquele que supervaloriza. E falamos daqui também que a melhor coisa é ser moderado, é ser equilibrado. Mas o crente espiritual, aqui, nós vamos ver que ele é diferente. Aquele verdadeiro crente espiritual. Ele tem pelo menos aqui, irmãos, eu marquei aqui 3 tipos de vitória. Primeiro, ele vence o mundo. Como é isso? 1 João, capítulo 16, 4 e 5, diz assim: porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tenho-vos dito isto. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, é Jesus falando aqui, lá em João, capítulo 16, versículo 33. E Romanos 8, 35 ao 39, o apóstolo Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Deus? E ele lista lá várias situações, A tribulação, será que a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Será que a angústia pode nos separar do amor de Deus? Será que a perseguição pode nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, o perigo e a espada, será que tudo isso pode nos separar do amor de Deus? E Paulo diz assim: por amor de Deus somos entregues à morte todos os dias. Mas em todas as coisas somos vencedores. Não. Paulo escreve assim: mas sobre todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Ele que nos amou primeiro, Se ele não tivesse nos amado primeiro, jamais nós teríamos condições de amar, Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o apóstolo Paulo, ele prossegue aqui dizendo: porque estou certo que nem a vida, que nem a morte, que nem os anjos, os principados, as potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, outra criatura, outra criatura qualquer aí que vier a existir,
poderá separar do amor de Deus, o amor de Deus que tem por nós, irmãos, em Jesus Cristo, né? E quem vencer, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 2, 17, a Bíblia diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O crente, irmãos, ele vence o mundo com o olhar fixo em Jesus. Podemos fazer igual fez Pedro, né, que viu Jesus lá, mas pensava que era um fantasma, né? Jesus chamou, ele foi. Quando ele tirou o olhar de Jesus, começou a se afundar. Não. A pessoa que tira o olhar de Jesus, ela se afunda, né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos nosso alvo é olhando para Jesus, né? Que é o autor e consumador da fé. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa cidade está lá no céu, diz o apóstolo Paulo, que descerá, ou seja, a nova Jerusalém. Filipenses 3 e 20. O crente vence o mundo, mas também ele vence a carne, né? A carne não é essa carne aqui, tecido, não, né? Não é a carne de comer, não, né? O crente, ele vence a carne, essa carne que é o maior inimigo dele, que somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Não é essa carne e tecido, mas é aquilo que está dentro de nós. Porque o problema, na verdade, não é esse corpo, e sim quem comanda esse corpo. Quem comanda esse corpo é a alma. A alma está ligada com as coisas no plano vertical, enquanto o espírito está no... Aliás, a alma está no horizontal e o espírito está no vertical, né? Então, a alma que controla, que comanda esse corpo. A alma é quem dita as regras, né? Ou seja, a carne, digamos assim, é quem dita as regras. Faça isso, faça aquilo lá, e vai ditando as regras, né? E a pessoa vai fazendo. Obras da carne, conforme está lá em Gálatas capítulo 5 e 17, né? Prostituição, lascívia, bebedice. Não é verdade? Você sabe quais são as obras da carne? São essas que eu falei. Porque a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, ou prostituição, né? Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiços, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Poderíamos usar aqui de figura da carne o Golias, né? Davi matou Golias, subiu em cima da carne, cortou a cabeça dele. Quer dizer, você não pode deixar a carne pisar em você, você que tem que pisar na carne, e para pisar na carne você tem que estar fortalecido espiritualmente. O crente vence o mundo, né? A carne, e agora o crente vence o diabo, né? Foi aquele versículo que nós falamos ali no início, Lucas capítulo 10, 19, né? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, que nada vos fará dano algum. Como eu já disse, serpentes e escorpiões aqui são obras de feitiçarias, são obras do maligno que fazem para vir contra o crente. Mas a Bíblia diz que o crente, ele cheio do poder de Deus, ele pisa em tudo isso daí, irmãos. O crente cheio do poder de Deus, né? O crente, o inimigo pode ter força, irmãos, mas quem tem poder é Deus. Lá em Salmo 91, 13, o salmista diz assim:
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Né? Além do crente pisar, ele calcar é pisar, é pisar mesmo, irmãos. Entendeu? O poder que está no crente não vem dele mesmo, né? Não vem do próprio crente, mas vem de Deus. Você já ouviu essa expressão? Corpo fechado? Ó, não mexe com tal fulano não, que fulano tem corpo fechado. O crente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? É quem fortalece o crente. Um dos pontos da nossa lição é o preparo espiritual do crente para a batalha. Em primeiro lugar, ele tem que estar fortalecido no poder do Senhor. O Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Né? O Salmo, que é o Salmo 8, versículo 9, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Aqui nós vamos ver a fraqueza do homem, né? Foi o que eu falei, versículo do Salmo 8,5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Devemos estar fortalecidos em Deus, porque o poder vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas antes de nós mesmos falar. Uma palavra que você imaginar, que você vai falar, aliás, que você nem imagina que você vai falar daqui um minuto, Deus já sabe. Deus já sabe das coisas que vão acontecer. Ele é onisciente. A Bíblia diz que Ele é onipresente. Ele está aqui em São Paulo, Ele está lá no Rio, Ele está lá na Grã-Bretanha, Ele está lá no Japão, Ele está lá na Rússia, Ele está lá no Alasca, Ele está lá no Polo Norte, Ele está ao mesmo tempo em todo lugar. E Ele é onipotente, ou seja, Ele tem toda a força. Ninguém tem o poder que tem o Senhor nosso Deus. Por essa razão, o crente deve viver em comunhão com Deus. Em comunhão significa o que, irmãos? É ir à igreja, é ler a Bíblia, é orar, é santificar, é amar o seu próximo, é fazer as obras de Deus. Né? O crente salvo, ele é salvo para fazer boas obras. Ele não é salvo porque ele faz boas obras. Ele é salvo para fazer boas obras. Né? Outro ponto interessante aqui é vigilantes em toda oração e súplica. O cristão ele tem que ser vigilante, né? E oração e súplica. Jeremias lá ele nos dá um conselho, né? Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bendito seja o nome santo de Jesus. Ou seja, é orar em todo o tempo. A oração não significa também manipular a Deus, como muitas pessoas vêm fazendo nesses últimos dias, né? É colocar Deus na parede, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Também devemos o quê? Vigiar. Muito importante, né? Nós temos que vigiar. O segundo ponto aqui, já caminhando já para o final da lição, é conhecendo o campo da batalha espiritual. Ou seja, nós vamos lidar com um personagem, uma personagem que é astuto, né? Que fala das astutas ciladas do diabo. Ou seja, é ele quem arma. São
as armadilhas, né? Ele que é o caluniador, né? Caluniador e acusador das nossas almas. Ele acusa 24 horas por dia, mas graças a Deus que nós temos, conforme diz o apóstolo João, nós temos um advogado no céu que está ali para nos defender 24 horas por dia, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo, através de sua fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara o que? Laços, ele prepara o que? Armadilhas. Mas nós temos o nosso Deus que está ao nosso lado. E nós vemos aqui também algumas astúcias do diabo. É confundir a mentira com a verdade. Isso aconteceu lá no jardim do Éden, né? Aconteceu lá do jardim do Éden. Do fruto das árvores, e disse a mulher à serpente, né? Começou um diálogo ali, né? Que está em Gênesis 3, 1 ao 6, né? A serpente, está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim, do fruto das árvores do jardim comeremos, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E aqui começou praticamente tudo aquilo que nós vemos aí hoje, né? Homicídio, ladrão, roubo, tudo que é de ruim você imaginar, começa a nascer aqui, quando o homem e a mulher não obedecem à palavra do Senhor. E aqui o diabo confrontou eles, fez lá uma confusão, né? Confrontou a verdade com a mentira, né? Com o próprio Jesus Cristo também ele tentou confrontar a verdade com a mentira, né? Tanto é que ele disse lá em Mateus 4,6, e disse-lhe, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Nós temos que tomar cuidado nessa questão aqui de tentar o Senhor, viu, irmãos? Vou citar um exemplo bem prático. Não, eu vou colocar meu carro aqui, meu irmão. Vou colocar meu carro lá no estacionamento e tal, porque o carro vai estar seguro, mas você não tem fé. Não, eu vou pôr aqui, porque Deus guarda. Nós esqueçamos, irmãos, que nós estamos num plano humano, um plano onde o pecado, né, fez essa separação entre Deus e o homem, e pela misericórdia dele nos aceitou através do sacrifício de Jesus, mas a chuva cai para um e para outro. A chuva cai para um e para outro, tanto para o mal quanto para o bem, tanto para o ímpio, tanto para aquele que é de Deus, né? Não devemos tentar o Senhor nesse sentido. Ele também de dissimular, induzir a dissimulação. Porque lá em 2 Coríntios 11, 13 e 14, sobre a questão de dissimular e induzir a dissimulação, o apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Fazer falsos, nós vamos ver aqui que ele também faz falsos sinais, né? Está em 2 Tessalonicenses 2 e 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou
Satanás, o diabo também faz milagres, irmãos. É tudo permissão de Deus, né? Ele faz milagres também. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Ele faz acusações, como nós já vimos aqui agora. Ele acusa, ele nos acusa 24 horas por dia. Ele semeia incredulidade. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios 4:4. Dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou, os quais o Deus aqui com Deus, um Deus minúsculo, que não é o Deus maiúsculo é o nosso Deus. O Deus minúsculo aqui está se referindo ao diabo, a Satanás, né? Ele também promove ideologias cristãs, irmãos. Nós estamos vivendo esse perigo muito grande hoje aqui no mundo, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, disse Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Esse manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Nós vamos ver aqui que é o conflito contra o reino das trevas, né? Nós estamos aqui no mundo vivendo esse conflito contra o reino das trevas. Ou seja, o nosso conflito não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra o ser humano, mas é uma luta espiritual. Né? É o conflito contra as hostes. Né? Hoste aqui é um exército, né, que está debaixo da autoridade de Satanás, que se mantém na escuridão. As agências das potestades do ar. Paulo identifica essas forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos, que persegue, que luta contra a igreja. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Segundo, eles são malignos. Terceiro, eles são astutos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O terceiro e último ponto aqui da nossa lição: as armas espirituais indispensáveis ao crente, que é a armadura completa de Deus, né? A imagem que o apóstolo usou aqui foi de uma linguagem retirada do contexto militar romano, né? Ele pegou ali um soldado militar e dali daquela armadura ele fez aquilo ali de uma figura, né? A expressão toda armadura, que significa o quê? A armadura completa de um soldado fortemente armado, né? Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, irmãos. Não podemos confundir isso. Porque a batalha é espiritual. As armas próprias não vai resolver nada, né? Então, a batalha é espiritual contra o mal. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista que Paulo colocou aqui de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Primeiro, cingidos os vossos lombos com a verdade, né? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, isso aqui está na nossa lição, viu? Estou correndo para ser rápido. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e é a integridade do soldado. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, conforme está em 2 Coríntios 3, 13 e 8. Outro ponto aqui é vestido da couraça, né? Conforme está lá no versículo 6,14, né, que nós lemos, né? Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, né? Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Em Romanos 5:1, nós encontramos assim que Paulo disse: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios 6 e 7, nos diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, digo,
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, a nossa luta, na verdade, a gente tem que se vestir com essas armas, e nós temos que estar com essas armas, conforme Paulo foi listando ali. Outra coisa interessante que ele fala aqui, que nós devemos estar calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Aqui ele usou confeccionado em couro a meia bota, que tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar a Cristo. Não nos esqueçamos que nós somos soldados de Cristo. Porque lá em Romanos 1,16, referente ao Evangelho, Paulo escreveu assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Bendito seja o nome santo do Senhor. E também é o escudo da fé, o escudo da fé que foi colocado aqui na nossa lição, que ele é longo, retangular, que pega essa parte aqui, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Em Provérbios 35, capítulo 30, versículo 5, escreveu assim Salomão: toda a palavra de Deus é pura, escudo e para os que confiam nele. Também aqui nós temos o capacete da salvação, que é pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5, 8, 9, que nos diz assim a palavra do Senhor: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E temos o outro aqui que é a arma ofensiva, A arma ofensiva que é a palavra de Deus. É a palavra do Espírito, que é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada, inerrante e penetrante, Lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo escreveu: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Na carta aos Hebreus, o autor escreveu lá em Hebreus 4,12: toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus chega até onde a medicina não pode chegar. Ela chega na divisão da alma e do espírito. Louvado seja o nome santo de Jesus. E nós vamos ver aqui também, em 2 Coríntios 10:4, que Paulo fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Encerrando aqui essa lição, que encerra também o trimestre, eu digo que possamos, irmãos, ser revestidos da armadura de Deus, ou seja, de toda a armadura de Deus, porque a nossa guerra é também do Senhor, e o Senhor guerreia por nós. Ele nos garante a vitória, que possamos crer através da nossa fé no Senhor nosso Deus e no nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está sempre no controle, irmãos. Deus nunca perdeu o controle e sempre vai estar no controle. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Por esse trimestre que passou, e por outro que há de vir, nós vamos ter um próximo trimestre,
Parece que é uma edição especial que vai ser junto com os jovens, junto com os adultos. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Que o Senhor continue dando graça para que possamos prosseguir adiante, irmãos. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os poderes, irmãos, malignos, as potestades malignas, os principados malignos, as hostes malignas. E eu e você só vamos ser vencedores se nós estivermos junto com Cristo. Caso contrário, estar junto com Cristo é estar em comunhão com Cristo. Caso contrário, não vamos a lugar nenhum. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a congregação de Jardim Manara, que Deus abençoe o nosso ministério do Belém, que Deus abençoe a cada pastor, a cada obreiro, que Deus abençoe a cada músico, a cada um que faz parte do coral, da mocidade. Que Deus em Cristo abençoe todas as suas famílias, que Deus visite os enfermos também nesse tempo tão difícil. Amém? Oramos, irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por esta lição, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Pai bendito, de aprender. Continua nos abençoando, Senhor, dando graça, suprindo as nossas necessidades espirituais, também físicas e materiais, Senhor. Continua, Senhor, curando aqueles que estão enfermos, Senhor. Continua alcançando, Senhor, almas, Senhor, sedentas, Senhor. Ó Pai bendito, que o Teu Evangelho, Senhor, nesses dias tão difíceis, Senhor, venha levantar, Senhor, homens e mulheres, Senhor, para estar pregando a Tua palavra, Senhor, com a autoridade do Teu Espírito, Pai. Pai bendito, tudo isso nós somos gratos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.